Nós queremos ser edificados, confrontados, porque nós cremos, Senhor, que a Tua palavra ela é poderosa, ela é eficaz, e ela esquadrinha, faz separação de juntas e medulas, e discerne os pensamentos do nosso coração, as intenções de nossa alma, Senhor. A Tua palavra revela. Usa o Teu filho, Senhor, usa o Teu servo. Fala conosco, é o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tirar a máscara? Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou achando tão fraco, estou vendo tanta gente. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos, já de antemão quero dizer que estou muito alegre de estar aqui. Nunca tinha vindo esse lugar, mas já estou achando o máximo. Lugar, esse ambiente aqui tão maravilhoso, né? Tão amplo, ventilado. Muito bom este lugar, viu? Os irmãos são abençoados. Amém, irmãos? E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Você crê assim? Se o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui é porque Ele tem algo para tratar contigo nessa noite. Então só te peço um momento para que nós venhamos a refletir na palavra do Senhor, tá bom? Deixa eu só fazer aqui uns rápidos agradecimentos aqui. Quero agradecer aqui, né, pela ponte, né? O irmão Mauri, que foi a conexão para que eu pudesse estar aqui hoje. Que Deus possa abençoar tanto a ele como a esposa Jaina. E estou muito feliz de estar aqui, tá certo? Também trago um abraço, viu, pastor? Do Diácono Leandro, mandou um abraço. Não esqueça de dar um abraço ao pastor Dimas. Amém, irmão? Não vou esquecer. Sejam abraçados também pelo irmão Leandro, tá certo? Como falei, estou nervoso, já peço a sua intercessão, mas fique tranquilo que é assim mesmo. Quando eu estou nervoso, eu sei que eu estou na dependência do Espírito Santo. Amém? Irmãos, por favor, você trouxe o exemplar bíblico. Abra no livro de Josué, por favor. Livro de Josué, capítulo de número 11. Aleluia. Eu trago um abraço aqui dos nossos irmãos aqui da restauração, tá certo? Os irmãos da restauração também mandam um abraço para os irmãos. Afinal de contas, somos um povo só, né? Deus, Ele tem muitos filhos espalhados. Naquele grande dia Ele vai ajuntar, mas estão espalhados. Amém? Glória a Jesus. Josué, capítulo de número 11. Quem achou diz amém? Os irmãos estão procurando, vou aguardar. Vai procurando aí, ó, Velho Testamento, Josué. Depois ali do Pentateuco, né? Os livros que Moisés escreveu. Josué, capítulo de número 11. Aleluia. Glória a Jesus. Tem umas pedrinhas aqui legal, né? Ixi, olha aí. Forte, viu? Muito útil, viu? Irmã... Amém, irmãos? Ó, por favor, olha aí pro verso 15, tá? Josué 11, verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Deixa eu frisar. E assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Aleluia. Os irmãos ficam sentados, né? Pode se assentar em nome de Jesus, viu? Fique à vontade aí. Me preste só um pouco da sua atenção. Serei rápido, serei breve, né? Porque afinal de contas, viu, pastor Dimas, eu não sou pregador. Mas eu tenho convicção que Jesus me chamou para falar da parte dele. Eu não sou pregador, mas eu tenho convicção que Jesus me chamou para falar acerca do seu nome, porque isso é uma ordenança do Senhor. Ide e pregai o Evangelho. É obrigatório. Louvar é facultativo, pregar é obrigatório. Então eu tenho certeza que Deus, Ele me chamou, não somente a mim, você também, para pregar a palavra do Senhor. Às vezes a gente fala com o nosso irmão, falando de Jesus, está pregando e nem sente.
está pregando e nem sente falando com o irmão, falando de Jesus, né? Mas deixa eu entrar aqui, ó. Quando eu li para os irmãos, eu falei de Josué. E eu meditando lá em casa, quando a Mauri falou comigo, se tinha condições de eu vir pregar aqui, eu disse, amém, irmão, na hora, se depender de mim, se o meu pastor abençoar, estarei lá em nome de Jesus. E aí, quando ele confirmou, né, disse, passei nessa sexta, na outra sexta. Aí eu já fui logo para a Bíblia procurar uma palavra, e sempre eu ficava por aqui, Josué, só dava Josué. Eu, meu Deus, o Senhor quer que eu fale o que de Josué naquele lugar? O que é que eu tenho para falar de Josué, né? Aí eu fiquei estudando um pouco sobre este homem, sobre Josué. Deixa eu trazer aqui a memória aos irmãos, sei que os irmãos conhecem, né? Eu acho que os irmãos já acordam merendando Bíblia, almoça Bíblia, janta Bíblia, mas deixa eu te colocar aqui. Deixa eu te dizer, você lembra que no início Deus criou todas as coisas, não foi assim? Deus criou todas as coisas, criou Adão, criou Eva. Vou só te colocar aqui no texto. Deus criou Adão, Deus criou Eva, né? Aí teve o pecado entrou neste mundo. Nós erramos e o pecado entrou neste mundo. Aí logo mais à frente você vai ver que tem um cara chamado Noé. Quem não se lembra de Noé, quando fala naquela arca que Noé construiu, que Deus ordenou e assim ele fez. Só que passa o tempo e depois entra outro cara na história, outro cara esse que se chama Abraão. Também quem não se lembra de Abraão, né? Aquele a quem Deus chama lá em Gênesis 12, tem um chamado de Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa e da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Olha a fé deste homem. Eu ainda vou te mostrar, mas vai. Ele atendeu a voz do Senhor. Aleluia. E quando passa Abraão, nós sabemos, né? Tem os patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, José. Quem não lembra de José? Aquele mesmo, José do Egito, que passou por tudo aquilo, aleluia, para poder salvar o seu povo. Ele passou todas aquelas aflições, mas porque Deus tinha instituído algo grande, algo maravilhoso na vida dele. Aleluia. Só que Josué morre. Sabemos que Josué morre. E aí o povo, Israel, fica afligido ali no Egito, porque sabemos que nesse momento eles estavam lá. Josué morre, e aí se levanta um faraó que não conhece mais José e aflige o povo. Coloca o povo para trabalhar, coloca o povo verdadeiramente como escravos. Eu estou resumindo a história para chegar onde eu quero. Aleluia. E aí o povo é afligido, aflito, mas Deus se lembra do povo. Aleluia. Deus se lembra do povo e levanta um homem esse chamado Moisés. Eu acredito que todos também conhecem aqui um pouco ou muito da história de Moisés, grande homem de Deus, que foi chamado, foi levantado para trazer o povo, aleluia, lá do Egito para a terra prometida, aleluia. Mas nesse dia, nesta noite, eu não quero falar de Moisés, eu quero falar do próximo, eu quero falar do sucessor de Moisés. Quem é esse? Josué. Eu quero falar de Josué nesta noite. É aqui que eu queria chegar. Quem é esse homem, irmão, chamado Josué? Josué é aquele homem, filho de Nun. Josué, seu nome antes era Oséias. Aleluia. A primeira menção deste homem você encontra, não no livro que se chama Josué, mas já em Êxodo 17. A gente já pode ver o nome de Moisés, porque lá em Êxodo 17, ele foi levantado para batalhar contra um povo, aleluia, inimigo, contra os amalequitas. Quem conhece Bíblia, quem conhece, sabe deste acontecimento, que quando Josué ele batalhava, aleluia, contra os amalequitas, Josué estava no alto monte, Moisés estava no alto monte, e quando Moisés baixava os braços, aleluia, os amalequitas prevaleciam. Mas quando Moisés levantava e erguia os braços, Israel prevalecia. Neste momento aqui da história, a gente já pode ouvir falar deste homem chamado Josué, já em Êxodo, porque também este homem, ele foi designado, aleluia, por Deus, para ser sucessor de Moisés. Por isso a gente já podia ver aqui Josué já fazendo essas maravilhas, sendo usado por Deus, tendo força vinda de Deus. Também podemos ver, também sabemos da história dos 12 espias que Moisés manda para espiar a terra prometida.
Lembro eu dessa história que foram enviados 12. Foram enviados 12, um, aleluia, de cada tribo, para espiar a terra. Se os irmãos forem olhar na história, puxar na memória, vocês vão lembrar que dos 12, apenas 2, aleluia, vieram trazendo um relatório a Moisés, um relatório otimista. Porque 10 trouxeram um relatório pessimista. 10 disseram, sabe o que? Moisés, nós fomos lá àquela terra, nós espiamos aquela terra, mas Moisés, eu acho que não vai dar certo. 10 falaram assim, eu acho que não vai dar certo não. Por quê? Porque eles são grandes, porque eles são gigantes. Falaram, sabe o que? Falaram assim, nós parecemos gafanhoto aos olhos dele. Ou seja, eles estavam decretando que Deus não tinha força para dar vitória. Mas o interessante é que 2 deles, quem? Josué e Caleb, aleluia, fizeram o contrário. Porque eles não olharam para os amalequitas, aleluia, eles olharam para o poder de Deus. E sabe o que eles disseram? Eles disseram assim, se Deus nos deu, aleluia, se Ele nos deu essa terra, a gente vai conseguir. Se a gente perseverar no Senhor, a gente vai conseguir. Porque o que Deus promete, aleluia, Ele cumpre. Porque o que Ele fala, aleluia, dá certo. Então só basta a gente pelejar, só basta a gente batalhar que vai dar certo. Traduzindo, foi isso que eles disseram. Mas que pena, irmão, que foi só eles 2 que disseram, porque os 10 que deram o relatório pessimista, eles esfriaram o povo. Eles deram uma palavra, aleluia, ao contrário, e esfriaram o povo de tal forma que os israelitas não tiveram mais força para batalhar, não queriam mais ir. Deus percebeu, aleluia, que aquilo que eles falaram, aleluia, colocaram ele para trás. E nós sabemos que por conta disso, né, Deus disse que somente Josué e Caleb iriam atravessar aquela terra prometida. Aliás, ele falou aqueles homens de 20 anos para cima, não iam entrar na terra prometida, porque não acreditaram naquilo que Deus falou, porque não acreditaram naquilo que Deus prometeu, aleluia. É deste Josué que eu estou falando, desse Josué que acreditou naquilo que Deus fala, acreditou naquilo que Deus promete, aleluia. Deixa eu te falar mais de Josué. 3 sinais que a gente pode ver que indicavam que Deus estava com ele, com Josué. Quais são, irmãos, esses sinais? Deixa eu destacar 3. Deus abriu, aleluia, o rio Jordão. Você conhece essa história? Deus, aleluia, abriu o rio Jordão para que o povo passasse. Quando Moisés morreu, Deus levantou Josué para dar a terra prometida ao povo. Ele levantou Josué. E no primeiro acontecimento aqui miraculoso de Deus, Ele fez o povo atravessar, aleluia, o rio Jordão. Aleluia. E eles passaram a pés enxutos. Irmão, você pode ler a Bíblia, legal, interessante, pode até compreender um pouco, mas chega em certo momento na Bíblia que não dá para entender não. A gente tem que usar a nossa fé. É por isso que muitos param e não entendem, é porque quer entender tudo. A gente não tem que entender tudo, a gente tem que entender alguma coisa, e no resto a gente tem que ter fé. Para poder acreditar, tem que ter fé. Deus já falava que para agradar a Ele tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia. Tem que ter fé, tem que ter fé. Às vezes a gente tem que deixar de lutar e deixar Deus agir pela nossa fé, aleluia, que é para que venha dar certo. E Josué ali, ordenado por Deus, passa aquele rio Jordão a pés enxutos, miraculosamente. E o interessante é que essa fama dos judeus, aliás, dos israelitas, né, que ainda não eram judeus, essa fama dos israelitas já estava sendo espalhada por todo canto. Os outros reis, aleluia, os outros inimigos, as terras vizinhas já estavam sabendo daquilo que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Na palavra você pode observar que os outros reis, aleluia, os outros povos já estavam com tanto medo, já estavam dando de bandeja a vitória para Israel, porque não tinha força para pelejar, porque eles viam que era Deus que estava no negócio, aleluia. Sabe por quê? Pense comigo. Eu não tinha parado para pensar nesse detalhe ainda, mas imagine só, eu acabei de falar aqui que passou 40 anos, né? Os homens fortes morreram, nasceu outra geração só sofrendo ali no deserto, só girando em círculos ali no deserto, aleluia. E aí
Deus levanta Josué para batalhar, para ganhar as terras prometidas, para ganhar a terra prometida. E eu fico imaginando, eu fico procurando, meu Deus, cadê os valentes de guerra? Cadê os valentes de guerra de Israel? Quem é aquele que está pelejando? E eu não vejo aquele que tem experiência de luta, aquele que tem experiência de batalha, não. Os outros a gente pode até estar em guerra, né? Mas eu estava lá só rodando o deserto. Cadê a experiência militar? Cadê a experiência de guerra? Não tinha. Mas porque não tinha? Porque não precisava, porque era Deus que abria as portas. Porque não precisava, porque era Deus que abria o rio Jordão. Porque não precisava, porque era Deus que faz o muro de Jericó cair. Aleluia. E quem não se lembra desse fato, tem que ter muita fé para acreditar nisso. Os estudiosos ainda estão procurando ainda, mas nós já acreditamos. Não precisa nem encontrar nada arqueológico não. Quem tem fé já acredita, porque sabe que Deus faz aquilo que promete, e porque Deus fez aquilo que Ele disse que fez. Aleluia. E podemos observar que depois do Rio Jordão, teve essa batalha contra Jericó. Interessante o jeito que Deus trabalha, né? Deus, para mostrar que o mérito é dele, o que foi que Ele fez? Ele fez isso aqui que ninguém entendeu no começo. Mandou girar as muralhas de Jericó, né? Se você for olhar, ó, tu vai fazer assim, Josué. No primeiro dia, tu faz só rodear as muralhas de Jericó. No segundo dia, tu vai fazer, sabe o quê? Vai rodear de novo. E no terceiro, Senhor, tu vai rodear de novo. Por 6 dias, tu vai rodear uma vez. E o interessante é que no 7º dia, Deus faz o quê? Vai rodear 7 vezes. Mas tem uma diferença. Quando eu rodear a 7ª vez, o povo vai gritar, o som vai tocar, e algo maravilhoso vai acontecer, porque eu vou dar, aleluia, os inimigos nas tuas mãos. Eles já estão vencidos, porque eu os venci, e eu os entreguei, aleluia, nas tuas mãos. Aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, pensando, eu fico imaginando a cabeça daqueles homens lá em Jericó, vendo aqueles homens rodear, só rodeando. Fiquei imaginando, talvez, por onde é que eles vão atacar? Será que eles querem pegar a gente pela retaguarda? Será que vai ser hoje? Será que vai ser agora? Não, não foi hoje. Amanhã como é que eles vão fazer? Será que vai ser diferente? Será que o primeiro dia foi só para enganar a gente? Será que agora eles atacam? Não atacavam. Por 6 dias desta forma, eu acho que eles não entenderam, eu acho que eles não compreenderam. Sabe por quê? É porque era Deus que ia fazer o negócio acontecer. Eles só tinham que fazer alguma coisa. O que, irmão? Obedecer. Não, eles só tinham que fazer uma coisa. O que? Obedecer. E é nisso que eu quero chegar. É nisso que eu quero chegar. Se você observar a nossa vida, o nosso sucesso está posto nisso. Em que, irmão? E obedecer. Por que, irmão, está falando isso? Ó, se você for voltar lá em Adão e Eva, nós estamos nesse sofrimento porque eles não obedeceram. Porque eles desobedeceram. Por que a gente hoje, aleluia, por que as coisas não dão certo? Por que a gente não consegue chegar onde a gente quer? Porque a gente não quer obedecer. Nós não queremos obedecer. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer mandar em nós mesmos. Aleluia. A gente não quer obedecer. Sendo que o segredo está em obedecer. A gente pode teimar o que for, mas o segredo está em obedecer. Quer ver algo interessante? Depois que Josué morre, os irmãos sabem que na Bíblia aqui começa o que? O período dos juízes. E o que é que acontecia no período dos juízes? Algo cíclico. Algo que acontecia e voltava. Acontecia e voltava. Como assim, irmão? Não entendi. Deixa eu te falar. Tudo estava bem. Tudo estava bem lá no período de juízes. Tudo estava bem. Mas aí o povo, aleluia, começava a desobedecer a Deus. Começava a fazer aquilo que não era para fazer. Começava, aleluia, a adorar outros deuses que não o nosso próprio Deus. E aí as coisas apertavam. E aí os inimigos cresciam e começavam a afligir o povo. E aí o que é que o povo fazia? O povo suplicava. O povo se arrependia. O povo clamava a Deus. E o nosso Deus tão misericordioso que ouvia. Não, o nosso Deus tão misericordioso que eu vi, levantava o quê? Levantava um juiz, para quê? Para resolver o negócio, para resolver a peleja, aleluia. Mas aí o juiz morria, estava tudo bem, ele tinha livrado o povo dos filisteus, estava tudo bem. Mas aí o que é que acontecia? O povo se esquecia de Deus. Aí o que é que acontecia? Os inimigos vinham de novo afligi-los mais uma vez. E o que é que o povo fazia? O povo clamava, o povo gemia, o povo pedia, aleluia, que Deus nos salvasse. O que é que Deus fazia? Deus atendia. O
nosso Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, atendia. Se você for ver, aconteceu muitas e muitas vezes no período dos juízes, aleluia, esse tipo de coisa. Nosso Deus sempre tendo misericórdia do seu povo, aleluia. Para te mostrar que verdadeiramente a chave do sucesso é a obediência, quando eles passaram por Jericó, tinha algo para ser conquistado, a cidade de Ai, não é assim? Os irmãos estão acordados, amém? A cidade de Ai tinha que ser também pelejada e tinha que ser conquistada. Aí Josué mandou espias lá também, na cidade de Ai. Quando foram lá e viram que eram poucos, para quem derrubou aquela muralha, aleluia, de Jericó, quando viu aquilo que era pouco, deve ter se achado, diz, não, se nós derrubamos aquelas muralhas, aleluia, isso aqui, não precisa nem se esforçar muito. Eu acho que eles pensaram dessa forma, mas não sabiam que quando eles tinham passado ali por Jericó, alguém tinha feito algo que desobedeceu a Deus. Nós sabemos que tem um homem chamado Acã, que ele fez algo que não era para ter feito. Ele desobedeceu, porque Deus, quando mandou eles tomarem as terras, era para sacrificar tudo, era para matar todos, para não deixar nada, só alguns utensílios que eram para a casa do Senhor. Mas alguém chamado Acã, aleluia, tomou para si algo que não era para tomar e escondeu na sua tenda. E aí, quando Josué manda alguns homens para pelejar contra Ai, sabe o que é que acontece? Não dá certo. Os homens que foram pelejar, os israelitas que foram pelejar contra Ai, voltaram, foi correndo, aleluia, porque os homens de Ai, aleluia, botaram eles para correr. E ainda, segundo a minha Bíblia, ainda fala assim, ainda mataram uns 36. Ainda mataram uns 36 israelitas, por causa do pecado de um. Por causa do pecado de um, 36 pais de família morreram, por causa do pecado de um, aleluia. 36 pagaram por isso. O que eu quero falar, irmão, é que quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente tropeça, às vezes não é só a gente que sofre, não. Quem está ao nosso redor sofre junto. Quem está do nosso lado sofre também, aleluia. E da mesma forma, também a bênção, graças a Deus por isso. Quando a gente é abençoado, quem está do nosso lado é abençoado também. Quem está ao nosso redor também é abençoado. Porque quando Deus abençoa, aleluia, a bênção dele transborda. E quem está do lado também é abençoado, aleluia, pelo Senhor. Meu Jesus de glória, aleluia. E para resumir, meu irmão, é falado que ele derrotou 31 reis. Josué derrotou 31 reis, tomou aquela terra e depois foi dividida. A gente sabe que Josué tem 24 capítulos, os 12 primeiros a terra é tomada e nos outros 12 as terras são divididas pelas tribos, aleluia. E no final é relatado que Josué falece, né? Josué falece aos 110 anos, aleluia. Mas eu estava falando dos 3 sinais que indicam que Deus estava com ele. Primeiro, a abertura do Rio Jordão. Se você ler, também vai ter um aparecimento de um anjo lá. No meio da batalha, um anjo aparece, aleluia. Ele vê aquele anjo e pergunta: Senhor, você é do nosso lado ou do lado deles? Aleluia. Sabe o que é que o anjo diz? Nenhuma coisa, nem outra. E o anjo dá uma ordem a ele. Esse anjo que figura ser Jesus, dá uma ordem a ele e diz: Josué, tira a sandália dos teus pés, porque onde tu pisas é lugar santo, aleluia. E adivinha o que é que Josué fez? Josué obedeceu, aleluia. Irmão, a chave da vitória de Josué foi só a obediência. A chave da vitória de Josué foi a obediência. Eu li com os irmãos Josué 11, versos 15, que diz assim, deixa eu falar mais uma vez: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E diz assim, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Eis a chave do sucesso de Josué: obediência ao Senhor. Irmão, você falando assim parece até que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é correto. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é correto. Aleluia. Irmão, abrindo para me preocupa,
nos dias atuais, dos pregadores atuais, como eu falei, eu não sou pregador, mas a gente observa os pregadores, né? Porque eles trazem a palavra ao nosso coração. Eu tenho observado que muitos pregadores, e o pastor Dino, se levantam, muitos pregadores se levantam para pregar, mas observe o que é que eles pregam. Muitos só querem pregar aquilo que Jesus fez. Como assim, irmão? Não entendi. Muitos só querem pregar aquilo que Jesus fez. Jesus, ele curou o cego. Amém, curou mesmo. Jesus, ele curou o aleijado, né? Foi colocado leite por cima do telhado. Jesus viu a fé deles, daqueles que tinham trazido o paralítico, e Jesus curou verdadeiramente. Sim, mas o que eu fico preocupado é que tem pessoas, tem pregadores que só pregam o que Jesus fez, e o povo só escuta aquilo que Jesus fez, mas muitos se esquecem de pregar aquilo que Jesus pregava. Muitos querem pregar o que Jesus fez, mas poucos pregam o que Jesus pregava. O que é que Jesus pregava? Muitos, aleluia, muitos, não se engane, não. Muitos querem pregar o que Jesus pregava. Por quê? Porque é fácil aceitar. É fácil eu chegar aqui para você e dizer, aleluia, irmãos, olha aí, Jesus curou o paralítico. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, foi lá por baixo, tocou na orla de Jesus e foi curada. Irmão, quer dizer que não é para pregar? É para pregar isso também. Mas essa não é a mensagem principal, não. A mensagem principal é carregar a cruz. Como é que eu posso chegar aqui e enganar o meu irmão, dizer que é tudo bênção, que é tudo maravilhoso, que é tudo fácil? Ou não? Se você e eu acharmos que é tudo fácil, naquele grande dia, como é que a gente vai subir? Aleluia! Que nós não sejamos enganados. Porque Jesus prega que se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmão, o que é cruz? Cruz é renunciar. Irmão, o que é cruz? Cruz é você sair do seu lar, em vez de estar deitado, é ser incomodado e sair na casa do irmão, se juntar com outro crente, ir na casa do irmão e pregar a palavra de Deus e pregar a palavra do Senhor. Na palavra diz assim, aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Você já viu isso em algum lugar? Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Meu Deus do céu, quando eu li isso tanto e não entendia. Como assim, irmão, perder a sua vida? Eu acredito dessa forma. Perder a sua vida é a gente negar de fazer as coisas que a gente quer fazer e fazer aquilo que Jesus nos chama para fazer. Eu estou gastando a minha vida para Jesus. Eu estou gastando a minha vida por Jesus. Eu estou perdendo a minha vida para depois achá-la. Quando? Naquele dia de glória. Porque está escrito em João 14, aleluia. O que está escrito em João 14? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar, aleluia. Jesus vai preparar lugar para mim e para ti, meu irmão. Mas que nós não sejamos enganados por aquele evangelho fácil, por aquele evangelho de oba-oba, por aquele evangelho de prosperidade. Eu sei que Deus é próspero, mas não é isso que deve chamar a nossa atenção. O que deve chamar a nossa atenção é o sangue de Jesus que derramou na cruz. O que nos dá força é o sangue de Jesus, porque somente aquele que recebeu o sangue de Jesus é que vai ser salvo, aleluia. Não é aquele que acredita nos milagres, não, porque aleluia, até o diabo ele acredita. Até o diabo acredita, ele treme, mas ele não se firmou na palavra. Nós estamos aqui para ser firmados na palavra. Eu acredito que aqui é uma igreja que é firme na palavra, porque a gente chega e já vê, aleluia, que a palavra é o ponto principal. A gente vê que aqui, aleluia, a palavra é o ponto principal e tem que ser mesmo, porque a palavra é de Deus. O louvor, aleluia, a gente louva para Ele, mas a palavra vem dEle para nós, aleluia. É por isso que a palavra realmente é o primeiro lugar, porque é a palavra que vai nos salvar, é a palavra que vai nos edificar, é a palavra que vai mudar o homem, é a palavra que vai transformar, e é a palavra que vai levar para o céu, aleluia. Meu Deus, meu Deus. Eita Jesus, tu sabe que eu não vou falar tudo isso, mas foi tu que trouxe agora, Jesus. Aleluia. Irmão, eu estava frisando nos 4, eu vi 4 características aqui em Josué. Qual, irmão? Deixa eu te falar, não vou ficar pedindo para os irmãos ficar abrindo a Bíblia não, que vai ficar demorando, né? Mas deixa eu te falar, depois você confere, tá?
4 características que eu vi aqui em Josué que achei bastante interessante. A primeira está lá em Números 14, verso de 6 a 8. Isso que eu falei, ele trouxe um relatório otimista, dizendo que vai dar certo, se Deus deu, vai ser cumprido. Isso quer dizer o quê? Isso eu posso saber que Josué, ele era crente. Como assim crente? Ele acreditava, né? E nós também acreditamos, então nós também somos crentes. É dessa forma? Nós não somos conhecidos como crente porque a gente acredita. Não posso até não saber explicar, mas eu acredito naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz, eu acredito. Somos crentes. Lá em Números 27, verso 18, Deus fala assim, que Josué é um homem em que há o Espírito. O Espírito já estava em Josué. Deus levantou esse homem para trazer mudança, para abrir aquelas terras, porque era promessa de Deus. E o que Deus promete, Ele cumpre. Porque Deus não deve nada a ninguém, é a gente que deve tudo ao nosso Senhor Jesus. Outra interessante também, é que Josué é homem de oração. Como assim, irmão? Homem de oração? E pense numa oração forte desse homem, né? Porque ele estava batalhando lá em Juízes, em Josué, capítulo 10. Acho que você conhece, né? O longo dia. Como assim, irmão? O longo dia Eles estavam numa batalha lá contra os reis. Aí a batalha é muito grande, muita gente para ser morta. Essa batalha tinha que durar mais de um dia, só podia ser. Porque ele orou a Deus, interessante, olha só, ele orou a Deus. Ele disse, sabe o que para Deus? Ousadia de Josué, viu? O que foi que ele disse, irmão? Ele disse, sol, se detém. Lua, para. Olha o que é que ele falou para os astros. Sol, se detém. Lua, para. O que é que leva um homem a falar isso, meu Deus? O que é que leva um homem a falar isso? E o mais interessante, sabe o que é? É que Deus assinou embaixo. Viu, pastor Dimas? Viu, Mauri? Deus assinou embaixo. Por que Deus assinou embaixo, irmão? Porque a peleja era de Deus. Porque a peleja era de Deus. Por isso ele assinou embaixo. Porque a peleja não era só de Josué. A peleja era de Deus. Por que a peleja era de Deus? Porque a promessa era de Deus. Aleluia. E na minha e na tua Bíblia fala que não teve outro dia como esse, nem antes e nem depois, em que Deus ouviu um homem de tal forma acreditar que a peleja é de Deus. Se a gente nos confiou a nossa vida em Jesus, a peleja é de Deus. Porque Jesus, né, diz que eu já venci o mundo. Irmão, Jesus venceu o mundo já. Quem quer ser vitorioso é só ficar do lado de Jesus. Ele já venceu. Tu quer ser vitorioso, fica do lado de Jesus. Mas muitos não querem escolher ficar do lado de Jesus. Muitos não querem escolher ficar do lado de Jesus. Por que, irmão, não quer ficar do lado de Jesus? Porque sabe que tem que carregar a cruz. E não quer carregar a cruz. Mas observa uma coisa interessante. Observa uma coisa interessante. Que de uma forma ou de outra, nós aqui nesse mundo vamos sofrer um pouco. Como assim, irmão? Se a gente escolher levar a cruz, vamos sofrer por levar a cruz. Levar a cruz não é fácil, é difícil, mas é o correto. A gente sofre em levar a cruz. Mas aquele que não escolhe em levar a cruz, vai sofrer com a vara de Deus. Vai sofrer com a vara do Senhor, vai levar peia. Vai levar peia. Ou seja, vai sofrer da mesma forma. Uma hora ou outra, a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Por que, irmão, a gente vai colher? Porque Deus é justo. Se Deus é justo, a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Aleluia. Você crê assim? Eu creio dessa forma. Aleluia. E tem tanta palavra que a gente pode falar aqui acerca de obediência, né, irmão? Eu também, lendo lá em casa, observei uma coisa interessante. Uma coisa interessante. Eu quero aplicar na minha vida, que eu acho importante isso. Ok, irmão? Se você for ler em Efésios, carta de Paulo, Efésios 5, entrando no 6, você vai ver a receita que Paulo dá para o casamento bem sucedido. Vixe, irmão, como assim? Não sai do tema, eu estou obediência, certo? Obediência, se a gente obedecer, vai dar certo. O que é que fala lá? Paulo fala assim, né? Mulheres, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Olha aí, está escrito, eu não estou inventando agora não. Mulheres,
sejam, respeitem. Não, respeito. Respeitem seus maridos. E Deus fala o que pro marido? Maridos, amem as suas esposas. Não, amar as suas esposas. E ele até ilustra, assim como Jesus ama a igreja. Não é qualquer amor, é assim como Jesus ama a igreja. E outra coisa também interessante para completar a família, né? Ele diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais. Filhos, obedecei aos vossos pais. Por quê? Ele não justifica. Porque é justo. Olha aí. Não, por que eu tenho que obedecer? Porque Deus disse que é justo. Já basta. Porque é justo. E Deus é tão interessante que Ele manda o filho obedecer, mas Ele também protege o filho. Como assim, irmão? Protege o filho? Deus também fala assim para os pais: pais, não causem revolta aos seus filhos. O que é que eu posso entender com isso? Que a gente tem que saber a hora de parar, ou seja, não abusar de autoridade. Uma coisa é os filhos obedecer, outra coisa é o pai abusar de autoridade. Teu filho não é escravo, portanto a gente não deve abusar de autoridade. Então, quando eu li essa palavra, não somente li, mas quando eu meditei nela, eu vi aqui a receita do casamento bem sucedido. Porque veja comigo, se a mulher se mostra honrar o marido, ser submissa ao marido, né? E se o homem amar verdadeiramente a esposa, fica mais fácil dela ser submissa. Concorda comigo? Se ela se sente amada, fica mais fácil ser submissa, honrar, porque ela está se sentindo amada. Mas às vezes a gente não quer amar e quer que a mulher seja submissa. Não, faz a tua parte, que ela faz a dela. E se os filhos obedecerem os pais, e se os pais não usarem de abuso de autoridade com os filhos, vai dar certo também. Vai dar certo também. Por que muito casamento é destruído? Está fazendo isso? Observe se está fazendo isso. Muitos casamentos que não dão certo, está fazendo isso? Eu acredito que se fizer isso, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, né? Mas por que não dá certo? Porque hoje em dia o marido não quer amar a esposa, porque hoje em dia a mulher não quer ser submissa ao marido, porque hoje em dia os filhos não querem obedecer aos pais, e porque hoje em dia os pais também não sabem a hora de parar e ordenar seus filhos, né? Mas tudo isso no campo da obediência. Aleluia. Quando a gente resolve desobedecer, é só para as coisas não dar mais certo na nossa vida. Quando a gente escolhe desobedecer, é só para as coisas não dar mais certo. Observe que até aquele que desobedece, aqueles, né, tem filhos que são tão desobedientes, que não honram nem pai nem mãe, porque Deus fala, né, que também os filhos que obedecem pai e mãe vai ter longos dias na terra. Longos dias na terra, porque Deus está com proteção sobre eles. Aí tem tanto jovem morrendo cedo, entra logo na criminalidade por conta de más influências, né? Por quê? Porque não honra pai e mãe. O pai e a mãe manda não fazer isso, ele quer desonrar, ele fala o contrário, não honra pai e mãe. Aí às vezes é ceifado tão cedo, por quê? Porque não obedece. Irmão, se a gente pudesse entender que a palavra, eu disse até uma frase assim, ó: a obediência é a chave do sucesso, porque eu creio nisso. A obediência é a chave do sucesso, sempre foi. Se você for voltar para o jardim, a obediência era a chave do sucesso, mas é resolver desobedecer, portanto, consequência. Só vem consequência para aquele que resolve desobedecer, né? Aleluia. Aí a gente tem muitos exemplos de obediência, como eu falei. Noé, ele obedeceu a Deus. Lá em Gênesis 6, 22 diz: assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Aleluia. Noé obedeceu. Se você for ver em Abraão, aquilo que eu falei do chamado lá no capítulo 12, ele também obedeceu. Saiu da casa dele, da parentela, só acreditando naquilo que Deus falou para ele, sem saber nem para onde ia, mas acreditando que Deus estava no negócio. E outra prova de fé também que Abraão obedeceu. Lembra do sacrifício de Isaac? Do sacrifício de Isaac está lá em Gênesis 22, versos 2 e 3. Ele pede Isaac. E se você for voltar lá, Deus ainda fala assim, ó: Abraão, sacrifica teu filho Isaac. Não, teu único filho.
Deus falando, acho que Deus está até cutucando ele, né? Teu único filho, e tem mais, aquele a quem tu amas, olha aí, teu único filho a quem tu amas, e leva ao monte de Moriá para sacrificar, para fazer holocausto para mim, aleluia. E o interessante, sabe o que é? Que no verso 3, em vez de ter assim, ó, Abraão perguntou por que Deus, não tem assim. Abraão disse, não mereço isso, não tem isso, sabe o que é que tem? Tem assim, ó, Abraão se levantou de madrugada. Abraão se levantou de madrugada, aleluia. Como é que faz um homem ser obediente a tal ponto, a tal forma? Interessante, né, irmão? Um homem para a gente se espelhar na obediência. Ele não murmurou, ele pode até não ter entendido, mas ele confiou em Deus, ele teve fé e ele obedeceu, aleluia. E lá naquele momento, Deus não deixou, né, ele sacrificar. Eu acho, não está escrito. Eu acho que Deus olhou, quando ele levantou aquele cutelo, né, para imolar o seu filho, aleluia. Quando ele levantou aquele cutelo para imolar o seu filho, eu acho que Deus olhou e disse assim: epa, deixa quieto, Abraão, sou eu que vou fazer isso. Você entendeu? Não, sou eu que vou fazer isso. Como assim? Eu vou mandar o meu único filho, aquele a quem eu amo, para sacrificar. Deus traz mudança ao coração daquele que precisa, daquele que necessita, aleluia. Também tem outro exemplo, rei Ezequias, lá em 2 Reis 18:6, diz assim: Ezequias se chegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos. O rei Ezequias dando exemplo de obediência. Nós sabemos que muitos reis fizeram o que não era reto aos olhos do Senhor, né? Mas alguns fizeram o que era reto, dentre eles rei Ezequias. Também podemos observar a obediência em José e Maria. Sabe o pai de José? Aliás, sabe o pai de Jesus e a mãe? Foram obedientes em tudo. Lá em Lucas 2:39 fala assim, ó: cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Obedeceram tudo que Deus mandou, tudo que Deus falou. E outro exemplo também muito bacana, muito legal, é o de Paulo, apóstolo Paulo. Sabe o que está escrito lá em Atos 26:19? Diz assim, ó, Paulo, ele discursando na frente do rei Agripa, ele fala assim, ó: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Como assim, mano? Não entendi a visão celestial. Lembra do chamado de Paulo, que ele caiu por terra quando ele ia para Damasco, e o próprio Jesus ali falou com ele, perguntou por que ele perseguia Jesus. Ele não foi desobediente à visão celestial. Por quê? Porque ele estava cego ali, eu entendo. Porque ele era fariseu, né? Ele era fariseu. Pronto, ele era zeloso pela lei. Só que ele, a visão dele, aleluia, ele não tinha visão de Jesus Cristo. Ele era zeloso pela lei, mas a motivação não estava correta. Ele estava cego espiritualmente. Mas o interessante é que quando Jesus se manifesta a ele, quando Jesus se revela a ele, aleluia, ele muda, ele se transforma, porque ele continua sendo sincero, mas naquilo que ele acreditava. Muitos aí estão em outras igrejas, muitos católicos, que até fazem o que é bom, até fazem o que é certo, mas a motivação verdadeira não está nele.